Salve, salve aí, todo mundo que acompanha o canal da Companhia Bueiro Aberto. Estamos aqui hoje em mais uma live do Zine Gueto Metragem, lançando a 11ª edição do nosso Zine, que também é a última desse ano de 2021, pelo menos a última com o PROAC, né? Não sabemos ainda se vamos elaborar mais alguma outra edição. E essa edição, a 11ª, especificamente é sobre a relação entre cinema e política, né? A política numa perspectiva transformadora, numa perspectiva popular. Então, a gente discutiu muito aí, durante esse período, para construir esse zine, as questões do cinema independente, desse cinema mais popular, as relações que tem com a mobilização política, com a mobilização dos movimentos sociais. Conversamos um pouco sobre a história dessa relação entre cinema e política, então falamos de Eisenstein, falamos um pouquinho do filme Jano Ribeiro, de Lutas e Sonhos, que relembra um pouco da luta do Jano Ribeiro, que foi um militante sindicalista e também do movimento marxista no período da ditadura militar, militante do PCB, foi preso, foi torturado, e aí esse filme conversa um pouco sobre a biografia política dele. E também sobre a associação, a ASING tem um artigo super interessante da Janaína Reis sobre a luta da ASING, em que pé que está a organização dos cineastas aqui. E na entrevista dessa edição, eu conversei com o Avelino Regicida, que hoje está aí conosco na nossa live, para conversar um pouquinho sobre o trampo dele. Eu não vou ficar aqui falando sobre o que falamos na entrevista, porque estamos aqui para isso, para desenvolver essa conversa e desenrolar esse papo. E aí, mano, bem-vindo aí, né, a esse espaço aqui de debate, de diálogo sobre cinema, sobre política, sobre movimento social, cultural, etc. Para começar, mano, queria que você se apresentasse aí, falasse um pouquinho quem é você e quem é o seu coletivo. Na hora. Boa noite para quem é de boa noite. Me chamo Regicida, também conhecido como Avelino. É sempre difícil se apresentar, né? Ainda mais a gente em frente a uma câmera, geralmente a gente está sempre atrás dela, aquela vergonha de sempre. Organizo uma produtora anarquista periférica preta desde 2008, chamada do Morro Produções. É uma produtora de audiovisual bastante focada com trabalhos sobre memória de bairro e memória de pessoas periféricas, né? Pensando que no macro, mas também no micro, a gente tem um costume de estudar sempre a história dos outros, né? E os outros, quando eu digo, são os outros enquanto Europa, enquanto não periferia, né? Enquanto não as bordas, né? Sociais, enquanto não as culturas políticas, né? Que tem mais a ver com os nossos contextos, né? Não brancos, não opressores, né? Então, nesse contexto, a do Morro trabalha bastante com memória. Eu trabalho bastante com memória cultural e política nesse sentido. E também tem uma frente junto com a Anarcofilmes, Marina Knupp, que é o festival do filme Anarquista e Punk de São Paulo, que agora, em 2021, iríamos para a nossa 10ª edição, né? Aí tem todo um contexto esse ano, justamente, sempre em dezembro, né? Há 10 anos, sempre no mês de dezembro. Esse ano, que seria o nosso 10º ano, resolvemos não fazer a edição por conta de entender que virtualmente não ia ser uma via cabível agora. A gente quer ver o olho no olho, as confabulações entre os grupos e as pessoas. Preferimos dar uma puxada no freio de mão e esperar para o ano que vem fazer algo dentro do que a gente sempre fez, assim. E também trabalho já há muitos anos com escolas. Eu tenho uma frente pedagógica junto com o audiovisual. Eu entendo que o audiovisual e a fotografia demorou para a instituição escolar entender que isso é matéria de sala de aula, sabe? Assim como a química, assim como a física, as ciências humanas no geral,
tem que estar nas entranhas das aulas diárias desde os primeiros anos escolares, já que existe escola, né? As artes, tipo, como um todo, tem que ter uma amplidão, uma ampliação dessas paradas todas. E o audiovisual é um carro forte que eu fico pegando em cima, assim. Então, há muitos anos eu trabalho com audiovisual nas escolas, para crianças e adolescentes. É um pouco de estudo que a gente faz, e aos poucos, na conversa, a gente vai chavando um pouco mais sobre isso. Beleza, mano. É um mosaico, né, de atividades. E, bom, mano, a pergunta básica, né, sempre quando a gente inicia é aquela questão, como que começou e tal, mas eu vejo que, para além dessa questão do audiovisual, que muito nos interessa, também tem essa questão do movimento político-cultural, né, mano, que você constrói o movimento anarcopunk. Então, eu queria ir um pouquinho antes ainda, perguntar assim, mano, como que você começou a desenrolar essa ideia do anarquismo, do movimento punk, né? E como que você conseguiu aproximar isso principalmente do movimento negro, né, velho? Dessa questão do combate ao racismo, porque a gente vê assim que dentro do movimento punk, eu nunca fui punk, mas eu sempre fui mais assim próximo do crossover, né, do thrash metal e tal. Então a gente acaba dialogando. E dentro desse processo, a gente também tem aqueles setores que são ultra-reacionários, desde os anos 80, que tem essa galera que é racista, que é homofóbica, e até dentro do movimento punk também, a gente vê que tem muita galera que acaba desvirtuando e não construindo o princípio geral da coisa mesmo, né? O verdadeiro objetivo, acaba desvirtuando. Em todo movimento tem isso. Mas eu acho que vocês conseguiram dar um passo ainda além, trazendo para o movimento antirracista, que é super interessante e torna ainda mais consistente a proposta do movimento. Então, eu queria saber como que você começou nesse rolê punk anarco e como que você conseguiu trazer essa proposta de forma mais bem construída, né? Legal. São vários elementos, assim, que contemplam esse trajeto todo, assim. Principalmente a questão das pessoas militantes que vieram antes de mim, assim. Eu entro no rolê punk a partir da música, né? Tipo, período escolar e tal, aquela coisa tipo, de gostar de rock e para as gigs e tal, ter contato com os punks, gostar muito de hardcore, de punk rock, e aí vai entendendo que aquilo não é só música, né? Existe toda uma cultura por trás, né? A música em si, a musicalidade, as bandas, apenas um dos elementos, né? Assim, eu sempre faço a comparação do hip hop, né? O hip hop, enquanto cultura, tá muito explícito, né? Os elementos do hip hop, né? E o punk também tem os elementos, né? Tem um documentário meu que vai falar um pouco sobre vai comparar um pouco, né? As duas culturas de rua, a cultura hip hop e a cultura punk. Os elementos, inclusive, são muito próximos. São duas culturas que surgem no mesmo período em diversos lugares do mundo, muito parecido. E como você citou, né, tipo, o rock em si, e aí o rock, agora falando enquanto elemento da cultura punk, tem diversos estilos musicais que estão ali próximos, tem uma comunicação maior, e tem toda essa visão de que o rock ele é branco, né? Tem diversas vertentes que são, sim, muito racistas, misóginas, homofóbicas, né? Mas a gente não pode esquecer que o rock é preto, né? O rock sempre foi preto. E assim como diversos estilos musicais, e não só musicais, né? Na dança também, a galera pega e aliena, né, aquilo e põe para outra região, põe que surge em outro lugar, né? Quem surge com o rock não foi o Elvis Presley, né? Então, existem coisas que não foi tão difícil fazer essa ponte com a questão antirracista, com a questão de movidas pretas. Foi só voltar um pouco para a origem delas mesmas, assim, né? O faça você mesmo ajuda muito, inclusive na questão do audiovisual, assim, tipo, a gente entender que forjar nossas ferramentas é algo que não é de hoje, né? E é também uma questão
voltando às raízes pretas, voltando às raízes indígenas, né? As culturas tradicionais, o Faça Você Mesmo sempre esteve ali, né? É só a gente estar fazendo uma releitura, digamos assim, enquanto cultura urbana, né? De uma megalópole, né? Tipo, o punk, o hip hop, o reggae, são estilos de vida, são culturas urbanas e realmente urbanas, né? Então, existem muitos resgates a partir deles, né? E o anarquismo vem muito próximo, né? A cultura punk sempre defendeu a liberdade, né? E aí tem diversas óticas do que é liberdade, né? E aí, politicamente, sou anarcopunk, então tem toda uma questão pautada no anarquismo, de fato, né? O anarquismo enquanto organização política, social, né? Dentro da cultura punk, né? O anarcopunk é um pouco isso, né? Existem diversas frentes, para quem não conhece, quiser conhecer, tem diversas frentes midiáticas até, né? No YouTube existem sites, no geral, mas também tem coisas no YouTube, tem questões no Instagram, aonde as pessoas procurarem vão encontrar informação sobre anarcopunk. E hoje é fácil, inclusive, né? Só você dar um Google, você acha sites, blogs, perfis falando sobre isso, né? E é sempre legal indicar, por exemplo, se vocês procurarem anarcopunk.org, em diversas redes, ou site mesmo, existe o site anarcopunk.org, que tem diversos materiais interessantes e históricos sobre toda essa cultura política que defendemos há muitos anos, né? Só para concluir, por exemplo, a questão do anarquismo e o antirracismo, né? Como eu falei, tipo, eu só estou trazendo coisas de pessoas que vieram antes de mim, assim, eu não estou inventando a roda. Dentro do anarcopunk, na década de 90, surge um grupo chamado ACR, Anarquistas contra o Racismo, que são pessoas de diversos lugares do Brasil que se juntam para focar a questão prática de combater o racismo. Boa parte, querendo ou não, acaba sendo um combate aos skinheads, porque, né, tipo, a galera que sabe, né, tem toda uma questão, tipo, a coisa do neonazismo, né, que esse termo eu acho bem estranho, porque, tipo, não é um novo, né, sempre foi, né, nazismo é nazismo, mas, né, quem traz o nazismo hoje, emblematicamente, assim, são os skinheads, né, mas é isso, a CR é um grupo que existe há muitos anos, que vem antes da minha militância. Eu aprendi muita coisa de entender o que é ser um corpo preto dentro de uma cultura punk, que é uma cultura periférica, mas não é uma cultura preta, mas existe o rock, que é preto, então, sabe, tem toda ali uma mistura de elementos, de símbolos, que essas bases que vieram antes de mim me ajudaram a entender que é possível, né? Porque aí retomo essa imagem que o rock é branco, punk é homem, branco, playboy, que não tem o que fazer, né? Esses símbolos, eles se desconstroem, né? As máscaras caem, a gente entende que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não sei se eu te respondi. Pra caramba, me respondeu muito bem, inclusive. Legal. E eu gosto dessa parada que o punk, ele tem muito, e o hip hop também, né, tem essa questão da cultura urbana e de você ocupar os espaços urbanos, ressignificando, trazendo uma atividade popular, autônoma, independente, né? Então, tem muita conexão, por exemplo, com skate também, né? E daí a ligação com hardcore e tal. Então, essa questão de você ocupar os espaços, né? Na Europa tinha muito o movimento dos squats, né? Que era ocupações também de espaços de imóveis, né? Que estavam desocupados, né? E começar ali a construir tanto moradia quanto espaço cultural. Então, acho bem da hora isso. E aí, eu estou também provocando você a falar essas coisas, até por uma questão de tentar desvincular a ideia do punk com a ideia do ganguismo, né? Teve muito isso de falar que Legal. punk é gangue, que punk é os caras eles são violentos e tal, e os caras fazem isso, fazem aquilo. E assim, a gente vê que é uma cultura muito mais ampla, com muito mais coisa, né?
E eu queria chamar a atenção para essa coisa de ocupação do espaço público, né, e de tornar o espaço público de fato público e para todos. Enquanto que esses movimentos que são chamados de neonazistas, mas que você traz bem essa questão de que como que é neo se não teve uma transformação de qualidade na coisa, né? As propostas são as mesmas, que tem a ver com exclusão, que tem a ver com conservadorismo bem tacanho, né? Umas coisas bem hipócritas. Então, queria que você falasse assim, como que você responde, como que você traz para uma pessoa que trouxesse essa questão, não, pô, punk é gangue, punk é ganguismo, é só porrada, tá ligado? Legal. Por exemplo, eu entendo esse peso da simbologia na palavra gangue que a mídia trouxe, né? Cunhou. Você pega os jornais da década de 80, 90, começo de 2000, aquela coisa, gangue punk arruma briga no bar não sei das quantas, gangue X brigou com gangue Y. Então, de fato, tem uma questão simbólica na palavra que tem um peso, né? De fato que a gente nunca quis agregar, assim, mas está ali, né? Até, por exemplo, diversas ações, quando existiam, sei lá, algum skinhead apanhava na rua porque estava lá fazendo uma saudação nazista em frente a um bar homossexual. E aí a galera ia e tinha ação direta, ia para cima, batia mesmo, tal. Porque não tem muita conversa, né, verbal. É tipo, mano, vocês gostam de bater, então apanha também, né, e foda-se. E aí, quando isso ia pra mídia, ia tipo, gangue punk briga com gangue não sei o quê. Tipo, tudo vira coisa de gangue. E não, sabe, assim, são questões políticas. Mas aí a questão da gangue, por exemplo, sim, somos gangue, mas o que é gangue, sabe? Na capoeira, a gente tem os clãs, tem as famílias, sabe? Nos quilombos existem também as famílias, existem as falanges. Então, tipo, eu acho que para cada realidade existe um nome. Eu acho que para o urbano, como a gente estava falando, né, o punk é uma cultura urbana. No urbano, você citar um clã, você citar uma falange, uma família, é estranho. Mas eu, pessoalmente, não levo tão a mal a palavra gangue, porque para mim gangue tem um significado muito parecido, quase um sinônimo, enquanto falange, ou família, ou clã, ou quilombo, sabe? Então, tem essa questão. O que a mídia acha que é gangue, o que eu e algumas outras pessoas entendemos o que é gangue. Porque, por exemplo, no rap, rap gangster. O que é rap gangster? Rap de gangue, né? O gangue para o hip hop não soa tão ruim do que para o punk, né? Então, não vejo como esse peso a palavra, mesmo entendendo que a mídia traz esse símbolo, e é o símbolo que ficou, né? Se um punk sair na rua de cabelo espetado, escrito gangue fulano atrás, o nego vai olhar e falar, putz, esse aí é o que esfaqueia alguém, sabe? Mas o nome em si não era para ser isso, sabe? Foi a mídia que trouxe isso pra gente. Por exemplo, você pega, e aí vou sempre citar referências, né? Você pega o grupo Revolta Popular, aqui de São Paulo, que é uma banda anarcopunk, mais de 15 anos de existência, e eles tocam punk rock, hardcore, com influência de capoeira, de candomblé, de samba, e aí choca a parada, tipo, as gangues indo assistir uma gig e entendendo que tudo aquilo faz parte da nossa cultura. Você pega o grupo Força Subversiva, lá do Maranhão, de São Luís do Maranhão. É uma galera anarquista, punk, falando de bacunim, falando de ação direta, falando de boicote, enquanto no boom bap do rap. Também choca bastante. E é isso que aí você fala, pô, gangue. Se for para levar para esse símbolo que a mídia traz, parece que são grupos que não se misturam. E na nossa prática a gente vê que é o inverso. São grupos que são distintos uns dos outros, mas eles se misturam, eles se entendem, eles se respeitam, né? Dentro do possível, né? Como eu falei, existem situações que não tem mais saliva para trocar.
né? Não é aceitável e não tem que ser uma pessoa fascista, nazista, fazer uma provocação de saudação nazista em frente a espaços libertários, né? Então aí acaba tendo essas situações bem desagradáveis. Mas às vezes inevitáveis, né? Inevitáveis, né? É. E, cara, falando ainda um pouco dessas relações e desses rolês, é, tem essa questão da gente caracterizar, principalmente na América Latina, skinhead como o nazi, né? Como o cara que é o white power. Só que nas origens do movimento skinhead, e aí você me corrige se eu estiver errado aqui, me parece que vem do movimento negro na Inglaterra, punk, que se articulava com a galera jamaicana, que trouxe o reggae para essas regiões industriais, com concentração operária, que já tinha movimento operário, e também movimento cultural punk, e aí com toda essa troca, esse intercâmbio cultural, surge um gênero que é o ska. E aí a característica da galera era antifascismo, os valores e as atitudes do movimento punk, junto também com o ritmo e com a cultura dessa galera aí que vem da América Central, né, que vem migrando ali para a Inglaterra. É isso mesmo? Quer dizer, porque parece que então os skinheads são exatamente o contrário do que o que a gente entende aqui no Brasil como skinhead nessa origem da coisa. Então, é um ponto que eu nem gostaria muito de me aprofundar, porque tem diversas outras pessoas que falam bem melhor do que eu sobre isso, mas, por exemplo, como eu falo essa coisa do neonazismo, tipo, é um nazismo diferente. Eu não vejo diferença entre bosta e merda, não sei. E aí, skinhead é um bagulho muito louco, porque, tipo, mesmo enquanto na Jamaica, que é onde surge, eu nunca vou botar fé que isso surge não sei o que, né? Tipo, falar, o punk surge na Inglaterra. Porra, no mesmo ano que existia pessoas punks na Inglaterra, existia na Vila Piauí, onde eu cresci, sabe? Periferia de São Paulo, divisa com Osasco. No mesmo ano existiam, né? Tipo, o João do Rádio Porão, você pegava na Vila Carolina era no mesmo ano, assim, coisa diferença de meses, né? E não era uma galera que ia para a Europa e voltava com uma informação. Como é que isso acontece, né? É o grande debate. Tipo, parece que realmente que é uma versão que eu defendo muito. Surge muito naturalmente situações muito parecidas e depois se colocou tudo isso como punk. Se coloca que o skinhead surge na Jamaica. Não sei se é isso, mas é o que se coloca. E desde aquela época, existia uma questão que aqui para o nosso sudeste do Brasil, dá para fazer um comparativo, que é, por exemplo, a coisa do paulistano ter preconceito, ter xenofobia com o baiano, e o carioca com o paraibano. Do norte de Minas para cima, todo mundo é baiano, e foda-se, sabe? Lá também tinha isso. Na Jamaica, a cultura skinhead sempre desde o início da própria cultura, sempre perseguiu os paquistaneses. Porque tinha esse discurso de que eles vieram roubar nosso emprego, sabe? Tipo, porra, é o que a gente ouve aqui do pessoal paulistano falando sobre nordestino. Tipo, vocês vêm para aqui roubar nosso emprego. Então, eu não sei até onde o skinhead pode ter sido uma cultura libertária, sabe? Tipo, então é um debate muito longo que a gente tem, inclusive, com a galera skinhead, até onde dá para conversar disso, tipo, skinhead antifa. Para mim é algo que é muito questionável até hoje, sabe? Assim, tipo, e enquanto festival do filme, né, como eu falei, 10 anos de festival, há 10 anos os skinheads vêm falar pra gente que querem exibir, que querem participar, e a gente fica tipo, parça, a gente não tem uma prova real de que vocês fazem tem um trabalho libertário, porque a parada surge com defendendo uma questão militarista, a mulher sempre menor nos espaços e uma xenofobia que nunca parou. Então são debates muito complexos para eu poder falar sobre isso tranquilamente, sabe? Tipo, é um debate constante. E aí eu não vou prefiro voltar no nosso foco sobre política do que ficar falando dos skinheads.
Sim, não, tá certo, mas, mano, é interessante mesmo, assim, você traz alguns elementos que suscitam mais debate ainda, né, velho? Não dá para fechar, assim. Mas da hora. Bom, mas aí voltando lá para a questão punk, eu vejo, assim, que se você analisar, assim, falando bem por cima, a questão do próprio rock, né, nos anos 70, tá, que você vê aquelas bandas de Purple, Pink Floyd, esses caras que tinham um som super complexo, né, um monte de coisa, se mistura com música clássica e não sei o quê, e aí o punk chega e simplifica a coisa e fala, cara, você não precisa de 12 minutos, 15 músicos para expressar uma ideia que às vezes assim no conteúdo da própria letra da música não tem um significado, um conteúdo que seja transformador. Então, dentro da questão musical, de como se transforma, dos instrumentos que se usa, do número de notas que se usa, tudo fica mais simples e esteticamente mais agressivo, né? Que tem a ver com o próprio conteúdo político da coisa. E a gente vê que não só na música, mas também em outros diálogos, em outras linguagens, em outras formas de se expressar artisticamente, isso também vai aparecer. Seja, por exemplo, na pichação, que também tem a ver com cultura urbana, cultura hip hop, né, grafite e tal, seja até mesmo com dramaticidade, com aquela coisa que se chamava de happening, né, nos anos 80, que também às vezes Sim. dialogava com o movimento punk e tal. E aí queria saber assim sobre essa questão da estética, né, do punk, do anarquismo, como que ele se coloca e como que isso como que essa questão estética, né, essa forma de se expressar, ela vai para o audiovisual. Se o audiovisual tem isso também para você, que tem nas outras linguagens. Então, então, por exemplo, existe de fato esse contraste, tipo lá na década de 70, de Purple, Pink Floyd, próprio The Doors, e ainda que The Doors era bastante ácido sobre questões políticas, né, falar da guerra, falar da fome, mas era tipo assim, não tá chocando, sabe? Então tinha que ter algo mais agressivo na sonoridade mesmo, né? E a coisa de quebrar as regras, né? Tipo, diversas bandas se inspiravam em orquestra, né? Tipo, se inspiram em orquestra. O metal em si, né? É uma coisa matemática, exata, que é onde eu pessoalmente vejo essa, e algumas outras pessoas também, essa questão do rock fascista, né? A gente teve aí recentemente mais uma prova de diversos grupos que são nazistas, né? E não assumem, isso que é louco, né? O pessoal lá da Prevent Sena, não sei o quê. E essa galera que defende isso, no rock eles expressam isso, eles defendem uma questão matemática, né? Orquestra, tal nota tem que ser depois de tal nota, composição assim, assado. E, porra, pra quê, cara? É arte, sabe? Assim, tipo, dá pra misturar, dá pra gente experimentar mais coisas, né? O punk rock vem disso, assim, tipo, ó, dá pra fazer diferente, dá pra fazer toscamente, sim, dá pra se expressar de tal forma. Não é falar que todo o rock que tava naquela época era errado, mas é assim, tem coisa que tá mais gritante agora do que ficar falando sei lá, de nuvem no céu, sabe? É um metal espadinha, né? Você quer falar de dragão, de espada? Porra, pelo amor de Deus. Pois é, sabe? E a galera morrendo nas guerras ali, sabe? Como estão até hoje. Hoje, uma cultura musical que grita tudo isso é o rap, né? E há muito tempo está sendo, né? O punk rock tem, eu ia falar perdeu seu espaço, não é que perdeu seu espaço, mas tipo, tem menos grupos de punk rock nas periferias hoje. Inclusive porque a galera punk também está fazendo músicas parecidas com o rap. Porque o rap é a música, inclusive, mais barata de se fazer. Mais ainda, né? Como você falou, bandas de 15, 16 pessoas. Pô, uma banda de punk tinha 3, 4 pessoas tocando, berrando ali no microfone mal equalizado. O rap é mais barato ainda, porque você consegue ter um DJ e os microfones e pronto. Não precisa carregar uma bateria nas costas dentro de um ônibus, como a gente sempre fez, sabe?
não precisava ter que pedir um amplificador emprestado aqui, um cubo de baixo ali, e passar debaixo da catraca. Então, é sempre isso, tipo, a periferia não tem dinheiro e é um fato, e nunca teve, né? A gente consegue, às vezes, ter ali um avanço financeiro e buscar algum tipo de equipamento. Mas, por exemplo, se todo mundo tivesse acesso a um piano, se todo mundo tivesse acesso a um violoncelo, talvez a gente estaria fazendo hardcore com violoncelo, por que não? Sabe? Também é uma questão financeira, né? Também é uma questão do capital, né? Não é só a musicalidade, tem que ser tosca. Você pega na mesma época que o Pink Floyd estava em alta, você tinha a banda Crass, que estava ali fazendo música com um pedaço de ferro, e guitarra, e bateria, e distorção, e instrumento desafinado de propósito, né? Tudo são questionamentos, né? Para berrar o que a galera às vezes quer almofadar, né? Tipo, tem que estar o discurso... Alguém tem que falar, gente, isso está acontecendo, isso está muito sério, né? E aí, muito parecido com isso, paralelo a isso, o audiovisual dentro da cultura punk vem da mesma forma, né? Lembra bastante a questão do jornalismo de denúncia, né? De berrar as questões, né? Tipo, uma, porque não tem grana, outra, porque o equipamento às vezes é emprestado, nem é seu. Então, como é que eu faço isso, dar aquela agulhada mesmo em quem vai assistir? Da forma mais gritante possível, né? Então, a cultura, ela se molda dessa forma, né? A nossa vestimenta também tem tudo a ver com isso, de temos que chamar a atenção para poder sermos ouvidos, né? Como diria Racionais, né? Sermos ouvidos. Senão ninguém vai ouvir a gente. Hoje, ainda bem que as mídias periféricas autônomas são cada vez mais, né? A cada dia brota um coletivo midiático autônomo de jornalismo na quebrada. Então, as informações da periferia conseguem ser amplificadas para outras periferias. Mas há tempos atrás, não, né? Então, a cultura hip hop e a cultura punk trazem isso musicalmente há muito tempo, né? E o audiovisual também. Muito louco. E uma coisa também, né, cara, que o movimento punk, ele tem essa coisa do... Por exemplo, a gente tá falando, né, de uma banda que tem um monte de gente, que tem que ser aquela música quadradinha, matemática. Isso também é excludente. Porque se o cara não tem a grana para fazer 5 anos de aula de música, fazer um conservatório, né, aprender música clássica e não sei o quê, você não aprende as escalas, não aprende tudo isso que os caras exigem para que você seja algo próximo, né, do que os caras acreditavam que era o músico, né? Tinha que ser virtuoso, tinha que ser e tal, essas coisas. E aí o punk vai para esse lado. E aí, na comunicação, falei de algumas coisas desse tipo e falei do zine também, né? Que é uma coisa que a gente busca dialogar também aqui, né? Que a gente constrói um zine, que é uma forma de publicação impressa que não tem aquela diagramação e aquele compromisso como se fosse uma revista acadêmica, né? Uma revista de teoria política, como os movimentos sociais faziam muito, com textos difíceis, de difícil leitura, né? O zine, ele era uma expressão imediata, muitas vezes poética, muitas vezes super direta, e às vezes não tinha fotos, né? Eu vejo muitos zine que eu recebi assim que não tinha foto, a galera desenhava mesmo assim, e depois tacava no mimeógrafo, né? E vamos que vamos. E aí tem muito essa coisa do direto. Só que a gente não vê muita coisa em vídeo, em audiovisual feito, quer dizer, pelo menos talvez você vai me corrigir nisso, mas eu não conheço muita coisa feita de forma autônoma, independente, pelo movimento punk nos anos 80, de gravação e tal, de vídeo por conta do acesso. Então, eu vejo muito assim, matérias das televisões grandes aí da TV aberta falando sobre o movimento. Eles são assim, veja como eles são exóticos, eles se vestem de forma estranha, eles colocam alfinetes no corpo. É um monte de coisa assim, que é aquela visão de fora, vendo você como exótico, ou como perigoso, ou como coitado, que são as três formas que a burguesia vê quem está produzindo, né? Quem está na quebrada, quem é da nossa classe. Ou é um coitado,
ou é um bandido, ou é uma coisa exótica que a gente tem que analisar. Então, nesse sentido, eu vejo que depois da digitalização da mídia, né, quando a gente sai muito dessa mídia física, e aí a gente começa a ter acesso a celular que filma, a câmeras mais baratas, né, e tem espaços como o YouTube, coisas assim para você postar e para você mandar para outro camarada e tal, e divulgar, começa a surgir um movimento autônomo de audiovisual. Então, é o Zine Vídeo, né? Não é mais o Cine, né? Mas o Zine, né? Ele se torna isso. Então, queria que você falasse um pouco se você acha que esse raciocínio está certo e como que é esse movimento de coletivos audiovisuais, os quais você tem contato, você se relaciona, como funciona mais ou menos isso. Legal. Vou começar, por exemplo, você falou do Zine. Isso é muito louco, porque, por exemplo, como eu falei, da musicalidade agressiva, diversos lugares não era tão aceito enquanto música. Tipo, por exemplo, você, década de 80, 90, colocar uma banda hardcore, punk hardcore, junto com um sindicato, para passar uma mensagem. A Dona Maria, o seu João, na hora que ia tocar isso, eles iam embora, né? Porque, tipo, existiram experiências muito doidas, tipo, os sindicatos, final da ditadura militar, os punks estavam ali junto, entendiam que era uma frente que tinha que se somar, né? Garotos podres, né? Não, eu diria, por exemplo, o Resto de Nada. De nada. A galera tipo, existem diversas experiências musicais, diversos grupos que tinham essa frente, que entenderam que é isso, tipo, o punk, a cultura punk defende o mundo punk. E não, né? A gente defende uma questão de denúncia para mudar o que está acontecendo. O pessoal olha para nós e fala assim, esse pessoal é vagabundo. Não é que é vagabundo. Por que a gente vai se matar para uma merreca de grana para comprar um negócio que a gente nem precisa, sabe? Tipo, então tem toda uma questão de fundamentos ideológicos sobre nossas vidas, né? Mas aí, por exemplo, aonde a música não atingia, inclusive por causa da musicalidade em si, né? De fato, algumas pessoas querem ouvir de Purple e não Rádio de Porão. O Zine chegou, né? O Zine talvez consiga contemplar essas outras parcelas. Muito inspirado também nos jornais sindicalistas, a coisa de tipo, tem que ter algo impresso, né? Politicamente, o punk entendeu esses elementos junto com o anarquismo sempre esteve junto com os sindicatos, né? E aí essa coisa do mimeógrafo, do bater na máquina, os textos e fazer ali uma arte, a fotografia muito longe, né, de acessar. Hoje a gente tem a molecada mais nova tem o celular na mão e beleza, a foto é uma coisa muito doida, né? Eu, você e uma galera que somos da década de 80 e tal, a gente cresce com aquela lembrança. Pô, era um filme, era um rolinho de 36 poses, às vezes de 12 só, que era um fim de semana ali, um churrasco da família, que alguém tirava uma foto ou outra, 2 semanas depois a gente ia revelar aquilo para saber quantas vingaram até, né? Porque tinha aquelas que tinham se queimado, né? Não era uma coisa tão acessível hoje, né? E aí pensa com o Zine, né? Então no Zine era desenho mesmo, isso que é louco, né? Desenho, pintura, às vezes só texto mesmo, poesia. O Zine sempre. Eu fui zineiro durante muitos anos. Tem minhas máquinas de escrever que a gente e tinha isso inclusive de as fontes dos textos, às vezes você cria uma fonte diferente, você ia com uma máquina de escrever diferente para ter outra fonte. Toda uma arte mesmo, né? Tipo, uma parada construída ali. Tem uma galera até que estuda hoje e fala que o Zine é uma parada meio que artes plásticas, aí já não sei também. Mas, sabe, tipo, é uma necessidade de se fazer a parada. E assim como as nações indígenas, tudo que é feito é com muito amor. Então você tem toda ali uma delicadeza nos detalhes, né? Seja na fonte que você vai bater na máquina, ou às vezes na bique ali, fazer um por um, para xerocar, para mimeografar. Então, se torna uma coisa bonita, né?
dentro da nossa cultura é uma coisa muito linda o zine, justamente para atingir também uma galera, né? Então são essas paradas. Aí, por exemplo, voltando nessa questão do não acesso, né? O áudio foi uma parada, tipo, a fita cassete, né? As bandas na época gravavam muito em fita cassete. Os gravadores de áudio eram equipamentos talvez os mais acessíveis dentro da lista de equipamentos ainda raros de se acessar. Mas uma pessoa tinha um gravador de áudio. Então, você pega alguns relatos, alguma galera recitando um poema, tem esses registros ainda. Antes, um pouco da fotografia. A fotografia, de fato, no início, sempre ficamos à mercê da galera do jornalismo mesmo, né? Que ia na rua, ia na São Bento tirar uma foto, e a galera acabava se vendo, às vezes, numa página de jornal. Aí, geral, ia lá comprar e recortava e guardava. Então, tinha uma coisa assim, né? E a TV, né? Os canais da TV aberta, aquelas matérias bem na mostra do exótico, né? Entrevistar uma pessoa tá bem mais comum, né? Com certeza, mano. Esse bagulho da fitinha era muito louco, né, cara? Eu lembro que às vezes você colocava no rádio, né? Tipo, porra, aquela música. Não tinha, sabe, buscar. Você tinha que ficar esperando tocar a música na rádio, que era da hora. Uhum. Aí, opa, bota pra gravar rapidão aqui. E E também. ainda soltava uma vinheta no meio da música, só Puta, para aí você zoar a ficava gravação. fudido. Falava, porra, velho, fudeu minha música, velho. Pode escrever. E esse negócio de gravar, né? Fitinha de banda. E aí depois fazia as cópias e aí distribuía entre os amigos e tal. Tinha muito disso, cara. Mano. A Era meio da fitinha. hora. Aí eu entrei no rolê, tinha 2, 3 pessoas que sei lá, porque tinham uma gravador, um gravador VHS. VHS não. VHS. De vídeo era VHS. 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 E eu lembro que aí, sei lá, 2002, 2003, ia no centro de São Paulo, tinha lá aqueles lambi-lambi. Converte VHS em DVD. Porra, peguei uma cita com uma galera tal e converti. Foi um que eu falei, mano. E aí, por exemplo, pode ser, ó, uma época que eu ficava, mano, isso é importante, sabe? Isso é memória nossa. E o VHS mofa, se deixar perto de um imã, ele apaga. A gente sabe dessas questões hoje, mas na época era assim, tipo, mofou, nem sei porquê. Aí depois você vai entender, né? Como você guardou ele e tal. Ou ele sumiu do nada, porque, porra, guardou do lado de um imã. Às vezes do lado da caixa às vezes do lado de um amplificador, que tem um imã grandão. E aí eu lembro de na época, pegar uma moeda que eu nem tinha, assim, tipo, tirei, sei lá, de uma conta de água que eu ia pagar, mas fui lá no centro e fiz a conversão, e tem uns DVDs de VHS gravados, sabe? Tipo, é uns bagulho que realmente, tipo, aos poucos a gente foi ter essa consciência de que era importante guardar. E hoje mais ainda, qualquer rolê, e ainda bem, né? O celular é todo um equipamento, né? Tem ali uma câmera, tem ali um gravador de áudio, tem ali um editor de vídeo, tem ali um pós-produção, tem a porra toda, né? Então ainda bem, né? Tipo, a gente não é contra a tecnologia, a questão é a grana, né? Tipo, se ela vira mercadoria, esse é o problema, né? Mas temos que ter tudo Que isso. a ideia mais babaca que tem é que os caras ficam falando assim, pô, o cara é anarquista e tem coisas. Porra, velho. O cara é comuna, né? E tem coisas. Tem um iPhone. Mano, tinha que Caralho, ter essas velho, porra mas quem toda. produz essa merda, né, cara? Pois é. Nós tinha que ter satélite, mano. Nós tinha que ter o satélite nosso. Essa internet que a gente está se comunicando, a via toda dela tinha que ser nossa. Porque somos nós, os fudidos e as fudidas que sempre produziam essas fitas aí, né? Uhum. Aí quem acha que nós tem que ter, é que tá viajando, né? Exatamente. E beleza, mano. Aí a gente tem essa compreensão, né, de toda essa estética, da questão do cine, né, e toda essa coisa da precariedade, né, mano? Porque a gente produz com base na precariedade, não porque queremos, mas porque é o contexto que a gente está colocado. E aí a atitude correta é o quê? Com o que a gente tem, fazer o melhor. O melhor que a gente acha que é o melhor, não o melhor
na estética dos caras, né? Os caras têm uma estética lá quadradinha, bonitinha, inclusive de vídeo. E aí queria saber isso, mano. Como que você começa no vídeo e como que você achou assim que o vídeo seria um bom caminho para se expressar, para além de todas essas linguagens que a gente listou, né, e comentou um pouco. E qual foi seu primeiro filme? Legal. Mano, eu tenho uma teoria comigo há algum tempo, antes da própria do Morro Pretões, que é tipo, a do Morro surge em 2008. Lá para 2006, 2007, eu já ficava assim, caralho, mano, como é que eu vou atingir as pessoas? Eu tava numa de escrever, só que eu fiquei, velho, eu não sei, eu não gosto de ler. Eu não gosto de ler, literalmente, assim, eu não gosto de ler. É difícil um livro me pegar e falar, tipo, caralho, vou ler esse livro. A gente cresceu assistindo televisão, tá ligado? A gente cresceu no audiovisual. Eu não vou nem citar os nomes, né, das porcaria que a gente cresceu assistindo na TV aberta e tal, mas mesmo assim são referências, né? Tipo, até as coisas ruins são referências pra gente, a gente não pode esquecer disso, né? E aí eu entendi que, tipo, velho, eu vou acessar mais pessoas com o audiovisual do que com a leitura. Fui zineiro durante muitos anos. Só que é isso, tipo, era pegar a grana de uma conta que pagava alguma coisa de casa, eu ia jogava tudo na impressora, tipo, gastava papel pra porra. E aí, no fim do rolê, eu via meus zines no chão. A galera pegava, legal, gostoso, já vi um pouquinho, pum, jogava fora. Então, assim, não tá cumprindo o objetivo do bagulho. E eu entendi que o audiovisual talvez ia ser ia atingir melhor as pessoas. E é quando eu fui para cima, assim, tipo, fui cineclubista durante muitos anos, para depois tomar coragem de começar a produzir, assim, né? E, tipo, dá para produzir. Até por entender aonde eu poderia buscar uma câmera gravadora emprestada, ter uma noção básica de como operar uma câmera, isso há 15 anos atrás. E para poder também fazer alguma coisa dentro, tipo, hoje, com essa geração TikToker, você gravar qualquer coisa e postar tido como algo, é uma produção. Sim, é uma produção, mas tem foco, assim, tem um objetivo específico, tem uma mensagem que você está passando, ou é só esse padrão, né? Que, como você falou, esses padrões, né? Tipo, não só na nossa área hoje, tipo, existem padrões de linguagem que a gente, inclusive, reproduz, mesmo não querendo reproduzir, mas a gente sabe que tem que reproduzir para poder, inclusive, ser mastigável, senão as mensagens que a gente for passar não vão ser tão mastigáveis assim. Mas tem que ter um foco do que gravar, por que gravar e como gravar, né? Entendendo um pouco isso, eu fui para cima e vi que dava certo, assim. Meu primeiro documentário eu sou documentarista, tenho 2 ficções só que eu produzi. Então, eu comecei com um documentário chamado Unindo Quebradas, Anarco-Rap São Paulo, parte 1. Que é justamente um roteiro que eu já escrevi, logo, mesmo sendo meu primeiro documentário, eu já escrevi sabendo que é uma trilogia. O segundo está pronto, eu só não lancei ainda, e por falta de grana. E aí eu entendi que, tipo, bateu bom, assim, tipo, rolou uma repercussão bacana. O assunto em si, tipo, é um documentário que vai falar justamente sobre esse meu estudo de que a cultura punk e a cultura hip hop são culturas irmãs. Ela só vivem cada uma na sua frente de ação, mas a estrutura em si são parecidas, os elementos, né, são parecidos, as vestimentas, os discursos, o desejo por liberdade, é tudo muito parecido. O documentário fala um pouco sobre isso. E é isso, ele foi todo gravado. Eu não tinha câmera, eu não tinha gravador de áudio, eu não tinha computador, foi todo gravado pegando coisas emprestadas, uma coisa aqui, uma coisa ali. E eu vi que isso foi possível, então só segui o baile, e aí que surge a do Morro Produções. Muito louco, cara. E aí, mano, esse trampo, ele foi essa pegada, né,
já diz o nome, né? Unindo quebradas, unindo as linguagens, né? Trazendo as culturas e tal. E muito louco, tô querendo ver o 2 aí, mano. Tomara que você consiga lançar logo, velho. Porque o 1 ficou bem louco. Então, porque o 1 ele é de 2008, né? A gente gravou de 2007 para 2008. A gente focou os grupos de rap anarquista da capital de São Paulo. Não só, assim, capital, Grande São Paulo, os grupos que vieram do hip hop, falando de cultura libertária, e os grupos punks que também faziam rap, né? Então, essa junção. O 2 é sobre essa ótica enquanto chamado Brasil. Então, tem Maranhão, tem Rio Grande do Sul, tem Rio de Janeiro, tem Mato Grosso do Sul, tem Goiás, tem Recife, tem vários lugares. E aí tem o 3, que é América Latina, que aí vai ter Argentina, Chile, Bolívia. Só que é isso. Tipo, esses dias o Flavião, o Fabicini, irmãozão nosso, citou um negócio que eu fiquei, puta, mano, é muito isso, né? Por que a gente, tipo, eu me sinto muito pressionado de, tipo, caralho, mano, o parte 2 já faz mais de 10 anos que eu lancei o parte 1 e não lancei o parte 2 ainda, e já comecei a gravar o parte 3. E não lancei o 2 até agora. E aí eu fico, tipo, caralho, devia ter lançado já, tal. E aí ele falou um bagulho esses dias que me confortou, assim, não vou continuar atrasando, mas me conforta um pouco, porque assim, por que a gente tem que seguir esse ritmo, né, mercadológico, né, do cinema, né? Não tem, tá ligado? Tipo, você vai na Netflix, tem um episódio a cada semana do bagulho, mas eles têm grana, a gente não tem, né? Então a gente tem que lembrar disso, né? O importante é a gente estar produzindo, a gente estar repetindo e a gente tá de alguma forma não parado, né? Tipo, assim, as produções não podem parar. Agora, o ritmo que elas vão ser jogadas para o mundão, aí depende muito, né, do rolê todo. É que o ritmo é produtivista, né, velho? Porque o próprio audiovisual virou indústria, né, mano? E no Brasil é discutível essa questão de indústria, mas que existe uma lógica, né, industrializada, mercantil, existe, né? Então tem a coisa da demanda. Sim, e essa viagem que, mesmo antes da pandemia, mas com a pandemia mais ainda, esse falso sonho do YouTube colocar de que todo mundo poderia monetizar se a gente tivesse ali uma frequência, sabe? Tudo isso joga para a gente uma carga que nem é nossa. A gente não tem uma equipe de publicidade por trás da gente, né? Você sabe muito bem, vocês enquanto companhia Boi Aberto, pô, vocês sabem, né? E eu acho muito louco da galera geral, assim, aqui do Sudeste, vocês são um dos coletivos, talvez, o que mais produz coisas anualmente. E eu acho isso muito foda mesmo. Vocês são uma referência nossa de, tipo, o quanto capaz de produzir com qualidade política, tudo isso. Mas é isso, tipo, tá, mas para quê, né? Se for pensar que é financeiramente, eu acho que a gente vai estar viajando. Uma coisa a gente consegue produzir, e ainda bem, tipo, como eu falei, não é que a gente não pode, a gente precisa. A questão é como, né? Da hora se a gente tiver uma galera de divulgação, uma publicidade, que a gente consiga lançar Netflix, um episódio por dia, sabe? Mas a gente precisa ter perna para isso, né? Então, tudo a seu tempo, né? E eu acho louco quando eu vejo vocês produzindo pra porra. Quer dizer que, tipo, caralho, da hora. Eles já criaram um músculo para poder correr desse jeito. E é essa a meta, cada vez mais, né? É Senão, que cara, não é aqui questão, no não nosso tô correndo. coletivo, a gente deu um jeito de juntar um bando de doido mesmo, dos caras que ficam ansiosos. Vamos fazer, mano, eu escrevi esse roteiro, velho, você não vai fazer, e aí os caras ficam doidos. E aí é isso, cara. Acabou que no ano passado a gente conseguiu lançar por uns 7 meses ou 8 meses, se não me engano, conteúdo toda sexta-feira. Que a gente Teve gravou. aquelas séries, né? Então, por causa das séries. Pô, E o pois da hora é. também é assim, né? A gente é professor, eu sou professor também, a Janaína também é professora, o Daniel também. Então, janeiro é o nosso mês de férias. Aí não teve férias, porque a gente falou, mano, vamos gravar o tanto que der. Aí gravamos 2 séries. Aí Ó, que foi louco. organizar, fazer trailer, fazer as coisas e ir lançando o conteúdo toda semana, né?
Então, não, isso é muito louco, mas é isso, tipo, que a gente possa ter esse ritmo, e às vezes até mais frenético, mas dentro das nossas realidades, né, tipo, porque como é que faz, né, tipo, edital, não sei o quê, patrocínio, financiamento, mas, caralho, sério que a gente vai ter que sempre, que é isso, você para tudo para fazer uma captação de recurso, né, então, são questões que a gente está realmente muito atrasado em relação aos boys, né? Os boys, para eles é fácil isso. É fácil, eles fazem isso, sabe, de boa e ainda tendo fim de semana na praia. Para a gente é Exatamente. tudo mais sofrido, E né? eles não dependem de edital. No entanto, eles monopolizam os editais. Exatamente, Principalmente exatamente. os que têm valores maiores, né? Em geral, é pessoa jurídica que leva, ou tem uma galera que leva todo ano, aí você fala, cara, o que tem de tão diferente dos outros trampos, né? Pois Mas, é. enfim, né? É uma questão também de desenvolver a nossa autonomia artística, pelo menos, né? Porque na questão financeira e tal, tem que se desenrolar, tem que trabalhar em 2, 3 empregos, não tem jeito, né, mano? Porque a sociedade e a forma como a economia tá no país exige que a gente se desdobre. Mas como um trabalho artístico, político, coletivo, é legal criar uma metodologia de trabalho e uma forma, uma dinâmica também mais horizontal, mais de igualdade no processo criativo, que é o que a gente vem trabalhando no nosso coletivo também, mano. Legal. De não ter assim, pô, eu sou filme de autor, sabe? Então, todos somos autores, temos criatividade, a gente trabalha, claro que faz a divisão de funções também de acordo com, às vezes, uma pessoa ser mais, ter mais facilidade para uma área ou para outra, né? Pela inclinação dessa pessoa, mas o processo criativo é muito dividido, assim, né? Isso que é da hora. Pode crer. E isso é muito louco, né? É um debate que a gente tem bastante no Festival do Filme Anarquista de São Paulo. A gente até lançou um zine em 2017 sobre isso, tipo, um texto coletivo sobre a nossa ótica do que é cinema. O pessoal sempre perguntou, o que é cinema anarquista para vocês e tal. E, por exemplo, eu não sou cineasta. Eu ainda me coloco como documentarista, me coloco nessa caixa, mas eu não consigo me colocar como cineasta. Mas, por exemplo, o que é essa questão de produzir audiovisual horizontal, né? E a gente deixava bastante isso no zine que a gente lançou em 2017, sobre esse desafio, né? Que é você deixar o seu ego de lado, eu sou diretor de fotográfico. Tá, parça, mas você não pode ali enrolar um cabo, tá ligado? Você não pode ali, sabe, ajudar a carregar um tripé, não? Tem set que não, né? Nós tá ligado? Tipo, tem set que a pessoa chega só pra falar, pode apertar o REC e sai fora. Você fala, tá bom, parça, e é esse cara que ganha mais e é o nome dessa pessoa que aparece no telão e toda essa galera aqui do maquinário e não sei de onde, sabe? E o assistente 3, sabe? Então, e aí tem uma galera que fala, para vocês é fácil falar isso porque vocês têm um set de 3, 4, 5 pessoas. Vai pegar um set de 35, 40 pessoas, que ainda é pequeno, né? Pensando num cinema hollywoodiano, bollywoodiano. Dá, mano, dá pra fazer isso. É só a gente querer, caralho. É só a gente querer, né? Mas, mano, são muitas ideias, né? Não, mas eu acho da hora, porque essa discussão de modo de produção, modo como a gente produz os nossos trampos, é muito interessante, porque distingue exatamente como, né, e quem está produzindo, qual grupo, qual classe, né, que está produzindo os trampos. E tem muito isso mesmo de uma galera querer, às vezes, reproduzir esse tipo de dinâmica, que acredito que no nosso espaço nem dá para reproduzir desse jeito, porque você não vai ter o cara para carregar o cabo, é tudo nós. É nós que vai carregar o negócio, é nós que vamos filmar, e eu acho da hora isso também, até quero trazer isso para você agora, que no nosso modo de produção, nós somos os roteiristas, nós somos os diretores de... Monografias Brasil Escola. Eita, nós! Eu não vou cortar isso não, velho. O celular tá querendo me mandar uma mensagem aqui. Ele ouviu Vai alguma pra coisa e live. pesquisar, né? Vai pra live, dane-se. Então, o que acontece? A gente faz o processo de pré-produção todinho, faz o processo de produção e depois edita o filme. Beleza. Chegamos nesse ponto. O que acontece? Não tem ninguém para distribuir o filme,
e não tem crítica do filme depois, não tem retorno, não tem feedback, né, em relação a ele. Então, por exemplo, aqui essa iniciativa de fazer o Zine, depois fazer um debate com uma pessoa que produz e fazer uma exibição do filme dela, é uma forma da gente também suprir esse espaço. Eu estou fazendo a crítica do seu filme, estou debatendo o seu filme aqui, estou debatendo o seu trampo, e a gente está escrevendo sobre ele, a mesma coisa quando vocês fazem o festival. Tudo isso é criar uma forma de o filme que foi produzido ter vida, ter distribuição, chegar onde a gente quer que ele chegue, né, nos debates que a gente quer que ele chegue. Então, queria saber assim, como que vocês, no coletivo de vocês, nos espaços que vocês constroem, conseguem dar um pouco mais de vida para o filme, dar esse respiro, fazer com que ele circule, né? Porque senão a gente produz um trampo, coloca no YouTube, tem 100, 200, 300 visualizações, 1000 que seja, que ainda é pouco, e aí o filme morre na internet lá, morre no YouTube, vai caindo, né? Então, como que faz para dar mais vida aí? Legal. Não, isso é muito louco. Por exemplo, vou começar pelo mais fácil, que é tipo essa coisa de você produzir um material e jogar no YouTube. É isso, né? O YouTube é o site focado em vídeo mais acessado no mundo. É logo lá que a gente vai querer jogar as coisas, né? É tipo, sei lá, década de 80 e 90, as bandas pensarem em fazer um show que fosse gravado, era, porra, vamos tocar no Faustão, né? Então tem uns horizontes que a gente quer atingir, né? Só que tá tão banalizado a parada que é tipo, então no YouTube o que traz pra gente um retorno de tipo se isso é bom ou não é a visualização, né? Porra, a gente tem uns vídeos muito acessados no YouTube, tipo, tá bombando, né? Como o pessoal fala. Mas a gente não sabe qual que é o retorno, se estão gostando ou não. É o like, é o dislike? Não dá para saber. É o comentário? Tem material de 10 anos atrás que o pessoal comentou essa semana do nada, deram lá uns comentários elogiando, não sei o quê. Então, é muito esporádico as coisas, né? Tipo, o Cineclube tinha essa... Eu digo tinha porque eu não sou mais cineclubista, mas os cineclubes existem ainda, né? E bem forte, inclusive, pulsantes. Mas da época que eu era cineclubista, tinha esse retorno de tipo as palmas no final, acabou o filme, vamos fazer um círculo e trocar ideia sobre o filme. Então você tinha ali um termômetro de se o pessoal gostou, se não gostou, e aí trazia a pessoa às vezes ou não, para falar um pouco sobre o material que produziu. Hoje é tudo muito frio, assim, né? E aí, por exemplo, relatando um pouco enquanto organizador de um festival de filme anual, é uma vez por ano, é muito tenso, assim, tipo, são 3 dias de evento, todo o primeiro fim de semana de dezembro. Já teve, assim, as primeiras edições a gente teve, tipo, 500, 600 pessoas rodando no festival, filmes do mundo inteiro, filmes que tinham que ser legendado, porque nunca foram exibidos no Brasil e são de outro idioma, e não sei o quê. Então, todo um corre gostoso de se fazer. E toda uma galera por trás fazendo tudo isso junto. E aí a repercussão era, tipo, você montar uns blocos de sessões da galera chegar de longe, nego pegar, tipo, vir de outra cidade para assistir aquela parada, porque queria assistir. Então você via ali já um primeiro retorno se o filme era bom ou não. Hoje não dá para saber, né? Tipo, existem tantos sites de streaming que não é YouTube, não é Netflix, não é Amazon, e ninguém está acessando. Mas aí eu vejo um problema que é tipo é um vício de eu quero ver o clipe de alguém, eu quero ouvir uma música, YouTube. Você não vai procurar, sabe, sei lá, no SoundCloud, que era um site muito acessado e perdeu-se o costume de acessar. Essa tá MySpace, o MySpace nem existe mais. O Palco MP3. Estou falando de sites famosos, né? Não vou nem citar, vou citar, mas os sites menores ainda, inclusive sites que são autônomos, ninguém nem acessa. A gente tem um costume, né? E a porra do aplicativo também traz isso, né? Sabe, com seu celular, você não vai lá na internet digitar um endereço de site para ver um filme. Você já tem um aplicativo do YouTube, já tem um aplicativo do Netflix, já tem um aplicativo não sei o quê.
Então fica tudo muito engessado, né? Mas, por exemplo, existe o Todisplay, que é um site de streaming que é foda. Quem não conhece, vá procurar todisplay.com. Tem material ali de diversas pessoas, material não branco, não europeu, né? Não dentro dessa caixinha toda homem branco cis, diversas coisas bem interessantes. Você pega o site Biblioteca Popular, que também é foda, tem diversos materiais lá da questão do cinema de quebrada, da questão toda periférica de audiovisual no Brasil todo. Então, mas é isso, a repercussão nos sites grandes, eu acho que depende muito de como ela vem, né? Inclusive as críticas, geralmente a gente consegue identificar melhor as críticas ao filme. Crítica não, a gente consegue identificar melhor quando falam mal do filme, né? E crítica, diz que críticas boas, críticas ruins, né? Eu percebo às vezes muito isso, tipo, um material que ele é mal visto, a gente consegue identificar mais rápido do que quando ele é bem visto. Quando é visto, você não ouve uma palma, você não ouve ninguém dando um parabéns, você fica, caraca, não dá para saber se gostaram, né? Quando não gostaram, você sabe que não gostou. Né? Verdade. E aquela coisa também de, e aí, mano, o que você achou do filme? Aí você espera que o cara vai falar, porra, aquele plano, porra, aquele personagem, aquela pessoa fala assim, pô, legal. Legal, Você mano. fica, ué, mano, você fica, Bosta, legal, velho. É Tem um outro foda. também que é o Da Quebrada, né? Que é um streaming também independente, que tem vários filmes aí também feitos de forma autônoma dentro desse campo aí Pô, vou anotar, legal, não sabia periférico. não. É Da Quebrada, só Da que o quebrada. que é mudo. Da que mudo quebrada. É um outro streaming também bem Ah, interessante. tá. Então, legal você falar. Quebrada. Já ia esquecendo, existe um site que também é muito foda, que inclusive é o site que ajudou bastante o Festival do Filme aqui em São Paulo na 9ª edição. Bastante coisa que a gente reproduziu. O festival do ano passado, por conta da pandemia, ele foi totalmente virtual. E é quando a gente pegou a experiência de fazer, a gente fez o festival durante 8 anos, foram 3 dias seguidos, presenciais. No nono ano, por causa da pandemia, a gente falou, vamos fazer virtualmente para manter ele, né? Aí foi uma semana de festival. E boa parte do material que foi ali online foi gravado ao vivo e tá colocado, ou tá para ser colocado no site chamado Coletiva Mídia. Então é outro site também bem interessante de se acessar. Tem muita coisa lá, tem muito material sobre memória de manifestações em diversos lugares do mundo. Assim, é um site mundial. Coletiva Mídia. Coletiva Aí mídia. depois deem uma procurada aí, vale muito a pena conhecer também. Da hora. Vai vindo indicações, eu vou lembrando aqui e vou falando. Em 2014, qual era o ano do festival? Ai, Terceiro, será? terceiro. A gente surgiu em 2012, 12, 13, 14. Terceiro ano. É isso aí. Nesse ano a gente teve no festival com o Sim. Democracídio, né? Um longa nosso, que dialogava também com vários espaços autônomos, a galera anarquista também, a galera comunista, pessoal que tá entre os dois ali, né? Bem legal, mano. E é um puta espaço, cara. E essa coisa do presencial, realmente, velho, é uma coisa que é insubstituível. Te lembra de várias mostras, espaços, cineclube, que aqui em Guarulhos é muito forte, também tem o cineclube Incinerante, que sempre está exibindo e construindo movimento com nós. Essa experiência de debater depois, ela se perde muito, né, velho? Porque você vê agora os festivais online que estão acontecendo e é isso, você não tem retorno, e eu acho também o seguinte, no festival, a galera que cola entra na sala de exibição e vão passar todos os filmes ali, ou pelo menos um bloco de filmes depois no intervalo, todo mundo vai assistir. Agora, quando a gente bota lá no festival, aí o cara entra no site, assiste o filme que é do amigo dele, e depois sai, e o festival acaba não tendo aquele propósito, né, de compartilhar os filmes, as ideias com todo mundo realizado, né, mano? Isso, verdade, total, mano. Tipo, que é isso?
Você arma os blocos pensando, enquanto curadoria, você pensa numa questão de, sei lá, vou montar um bloco que os assuntos são parecidos, ou, sei lá, são filmes da mesma região, são filmes que defendem a mesma luta política. Você monta ali um bloco que une aqueles filmes, justamente para ter essa mescla para quem vai assistir. Pô, a pessoa veio ver tal filme e teve contato com mais 2, 3 filmes que talvez não queria assistir se não fosse essa junção enquanto bloco de filmes. E tem lugar que a galera consegue barrar isso por não entender a proposta. Eu só quero ver o filme do meu amigo. Então tá, mano, vê o filme do seu amigo, da sua amiga aí e já era, né? Tipo, você não tá vendo pra um festival, você não tá vendo pra pluralidade, né? Você tá vendo virar Ibope só pro seu amiguinho, pra sua amiguinha. Eu lembro quando vocês exibiram o Democracídio. Democracídio. Só de ver o cartaz, que é aquele cara encapuzado, né, com a camiseta amarrada e tal, a galera, caralho, mano, quero ver esse filme. Tipo, ali já teve um retorno. E é isso, tipo, até o cartaz, vários filmes que a gente recebe, às vezes não tem cartaz, mas é isso. A gente tá falando da resposta aos filmes, né? Já no cartaz tivemos umas respostas, tipo, porra, deve ser da hora essa fita aí e tal. Porque o cartaz era bem bonito, né? Quem nunca assistiu, vá assistir. Tá na internet o Democracídio? Já assistiu? Da Não, hora, da hora. né? Porque é aquela coisa a câmera como uma arma, né, velho? Como uma arma. E isso é muito louco, né? Tipo, dos retornos. Até os cartazes tinham retorno. Os trailers, a galera, tipo, dava um retorno de alguma forma ali. Tipo, na nossa cara chegava, pô, mano, gostei, não gostei. Achei que ia ser assim, ia ser assado. Isso é muito doido, né? E hoje é tudo muito... Esse negócio de ter, é muito frio. E é verdade, né? A galera dá like, segue o canal, sabe? Tipo, beleza. é legal, mas tipo... O que mais, né, velho? Comente, né? Eu tenho um filme chamado Feminismo Negro, 25 de julho, de 2013. E todo ano, em julho, né, próxima data do 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, esse filme dá uma esticada de acesso assim, no YouTube. E aí rola alguns comentários todo ano, assim. E eu fico, pô, que legal, né? Porque você percebe que é isso, tipo, é cíclico a parada, sempre vai ter alguém ali assistindo e comentando. Mas é um fora da curva, assim, sabe? Porque é difícil você ter esse retorno no virtual, né? É bem difícil. Mas é legal essa ideia. É um filme que ele, pela proposta dele, ele vai se renovando, né? E é estranho, porque infelizmente ele ainda é um dos poucos que focam a data em si, né? Tipo, é um filme que vai falar sobre a data do 25 de julho e tal, da Mulher Negra, e por ser um dos poucos que estão na internet, então, de fato, ele é bastante procurado. E aí, é aquela coisa, tipo, lá, a gente está próximo ao 20 de novembro, talvez os filmes sobre zumbi, sobre MNU, esse período do ano é um momento que os filmes vão ser mais acessados, vão ser mais divulgados, que o pessoal fala, né? Então, mas ainda bem que em algum momento do ano as pessoas procuram saber sobre esses assuntos, né? Sim, porque esse filme tem um debate super forte, né, velho? E muitas histórias, assim, que são marcantes, né, mano? Sim. Muito louco. Mas, mano, falando dessa questão da relação humana, né, da sociabilidade, de você encontrar pessoas, de você conversar, trocar ideia, aí eu penso um pouco nesse processo de ensino e aprendizagem, né? E esse processo de ensino e aprendizagem, eu acredito, né? Eu já fiz oficina também, né? E agora, no começo do ano que vem, a Boeira Aberto vai fazer uma outra oficina que se chama Filme de Bairro, que tem essa pegada de conversar com a molecada dos bairros, das quebradas, e falar um pouco disso que eu vejo que você também tem essa proposta, que é falar de território, né, mano? Falar do seu lugar, falar dessa coisa, dessa unidade que é o espaço específico, mas que nessa unidade guarda contradições gerais, a história da humanidade está ali naquele pedacinho de mundo, né, velho? Então, é o geral particular. E o contrário também, do particular para o geral.
Então, quando a gente faz esse diálogo com as pessoas, a gente começa a conhecer a história delas e começa a trazer, assim, pô, como produzir, né? Como fazer com que essa linguagem se desenvolva com as suas ideias agora, né? Como que você pega uma câmera, como que você edita, como que você faz com que se realize essas coisas. O processo de aprendizagem, a gente vê que também a molecada que participa começa a ganhar um pouco de autonomia, né? E eu vejo assim que da sua filmografia você tem um caminho que você costuma fazer. Como você mesmo diz, documentarista, né? Você vai muito para o lado do documentário, do filme político. Mas aí na oficina que você fez, que tem aquele Arrebentando na Escola, Arrepiando na Escola. Arrepiando na Escola. Isso. E aí, esse filme, velho, ele destoa um pouco dos outros filmes no sentido da linguagem mesmo, da estética, né? Porque ele é um filme de ficção e ele é um filme de comédia. Então, ele tem coisas que coincidem, né? Porque a grande proposta geral de ensinar, de trazer autonomia, de trazer independência, tá ali, a molecada tá tomando controle das coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que a molecada colocou muito das ideias delas também, né? Como que foi esse negócio aí, mano? Legal. Então, isso é muito louco, porque eu tive uma primeira experiência antes desse filme, tô tentando lembrar a data, mas não vou saber, foi 2011, 2012. Eu lancei um documentário chamado Narradores do Jardim Paraná, que Jardim Paraná é um bairro da Brasilândia. Brasilândia é um distrito da Zona Norte de São Paulo, o bairro que eu morei durante muitos anos. É um bairro que eu gosto muito, minha família é de lá e tal. E aí eu fiz um documentário, a ideia, tipo, o Rodoanel, né, quem é da São Paulo, Grande São Paulo, tá ligado que é o Rodoanel? E o Rodoanel, uma parte dele, o trecho norte do Rodoanel, ele ia passar no meio desse bairro, Jardim Paraná. E ia simplesmente demolir um terço do bairro, literalmente. Um terço do bairro ia ser varrido de lá. E, tipo, onde você vai? Não sei, se vira aí, sabe? E aí a gente foi para cima, numa ideia de tipo, a gente, enquanto bairro, todo mundo, uma galera se organizou e tudo mais, para evitar o máximo de impacto possível, né, do Rodoanel. E eu fui para cima para registrar essa parada. A gente fez alguns materiais sobre essa situação. E um deles foi um documentário a partir das crianças, que iam, inclusive, ter que sair de lá. Crianças que nasceram ali, de 10, 11, 12 anos. E aí foi uma primeira experiência bem feliz, assim. Saiu um documentário chamado Narrador de Jardim Paraná. Está no YouTube, inclusive, no canal do Morro Produções. Só que é isso, eles dando muita ideia, eles falando o que eles queriam falar, não foi assim, vou pensar umas perguntas. Não, eles só, eu queria falar sobre isso. Pô, então bora falar sobre isso. Mas ainda numa coisa, tipo, a câmera na minha mão e eles falando. Alguns anos depois, a partir dessa constante experiência pedagógica, que eu digo experiência porque ainda é uma evolução, tipo, eu acho que a gente nunca sabe tudo, né? Sempre tem que ir se aprendendo junto com a molecada, até por causa da mudança de linguagens, hoje os TikTokers da vida e tal, não sei o quê, a gente sempre vai ali se atualizando, né? Nessas atualizações, eu fui trabalhar numa escola ainda na Brasilândia, que aí o desafio era fazer uma ficção, que aí esse Arrepiando na Escola, tipo, porra, fazer uma ficção, o roteiro inteiro da molecada, então aí envolvia mais detalhes, assim, tipo, uma melhor fotografia, pensar nos takes que a gente poderia gravar fora da ordem para depois montar. Nunca tinha feito ficção, ainda mais com uma equipe totalmente amadora e sem recurso de equipamento, assim, era usar, tipo, duas DSLR, umas lanternas enquanto luz, sabe, tipo, zero maquiagem, umas coisas assim. E foi muito louco, tipo, a molecada operando câmera, montando um tripé, sabe, tomando um choque para poder trocar uma lâmpada, porque tinha que ter uma sombra, porque
É uma ficção que ela finge que é um terror, mas ele é muito cômico para ser para ser um terror. Então, foi muito louco, assim, tipo... Aí, por exemplo, não colocando uma hierarquia, mas aí eu dirigi uma equipe que era uma molecada que não sabia o que fazer. Era tipo, fala o que tem que fazer que a gente vai fazer para dar certo. E aí era dirigir essa molecada e sempre num tom muito assim, tipo, leve, sabe? Não era que, tem que ser assim. Vamos tentar ser desse jeito. Se der, beleza. Se não der, tudo bem. E saiu. É um curta de 11 minutos, 12 minutos, que vale a pena assistir também. Não é porque é meu não, mas junto com a molecada. Mas Não, eu gostei muito, cara. Achei muito da hora. muito louco. A E é muito dinâmica, a mas é atuação. legal. Com certeza. Nossa, muito da hora, cara. E me lembrou um outro trampo que eu fiz também, esse trampo de oficina que eu fiz, acabou saindo uma coisa mais ou menos no mesmo caminho, assim, porque como é um ambiente muito leve, né? E eles estão ali produzindo roteiro juntos, eu só fui dando uns toques aqui ou ali, né? Formato de roteiro, essas coisas como fazer. E eles que foram viajando e trazendo ideias. E aí não tem jeito, juntou a molecada, eles começam a zoar, né, velho? Então virou um filme de comédia também. História de um cara lá que vai fazer uma entrevista de emprego, aí ele desmaia no meio da entrevista, acorda no médico. O médico fala que ele vai morrer, ele fala, o quê? Aí ela fala, não, eu tô brincando, você não vai morrer, não. Fala, que médico louco do caramba. Então, assim, muito da hora, velho. Muito da hora. Olha que doido. É. Não, e isso é muito louco. Mais recente, eu tive uma experiência de dar uma aula, tipo um mini curso sobre documentário, também para ensino médio, em Rondônia, em Porto Velho. E aí, bem essa, tipo, fui aberto o assunto eles que iam trazer, assim. E aí caiu assim, tipo, a gente vai, tipo, a ideia era eles entenderem um formato de documentário. Aí qual é o assunto? Vamos falar sobre documentário. Então é um doc sobre doc, tipo, e é um ensino médio falando, sabe, assim, tipo, é uma coisa muito doida, tipo, quem trabalha com audiovisual e tem essa pegada em ensinar, né, porque isso é muito importante, né, não é porque você trabalha com isso que você sabe ensinar, às vezes você sabe ensinar, mas não sabe trabalhar, né, tem a pegada da pedagogia mesmo, né, mas todo mundo que trabalha com audiovisual, não digo vá dar uma aula, mas vá olhar as aulas de audiovisual em escolas. Tem muita coisa que é bacana, tem muita experiência que você só vai ter ali, né? Tem tanto set viciado, assim, tipo, com costumes, né? Tão retrógrados. E a molecada tá toda cheia de ideia, cheia de ideia, como usar equipamentos de outra forma e ficar bem mais legal, melhorar até, às vezes, numa pós que você iria fazer, a molecada na prática consegue resolver antes da pós. É um bagulho muito louco, assim. E esse trampo, ele tá disponível? Esse de Rondônia, É. não sei, acho que não, acho que não. Pode É isso, crer. eu dou aula em alguns lugares, já viajei a alguns lugares, e aí tem material que às vezes fica localmente, dentro da escola, nem tudo está na internet. Às vezes faz uma exibição na escola, né, e tal. Às vezes acaba virando material local mesmo, assim, tipo da escola, vai para a videoteca e tal, mas não, Uhum. acaba não indo para a internet. Mas muito louco, trampo muito da hora. Beleza, mano. Mas aí eu queria então aproveitar agora e pedir para você comentar sobre o filme que a gente fez a exibição hoje no canal, né? Que é Legal. o Confluência, Isso, certo? confluente. Que Uhum. fala um pouco sobre essa questão dos quilombos, né? E fala sobre uma situação específica que é no Piauí, não é isso? Exatamente. Então, mano, fala um pouquinho para nós aí do trampo e do personagem principal, a pessoa que você retrata ali. Qual que é a história dessa pessoa? Porque eu sei que tem uma importância grande, né? Sim, então, o Confluências, ele é o último material que eu lancei, né, nessa cronologia aí, que a gente está seguindo dentro do É. calendário gregoriano, e ele é um doc a partir de uma experiência que eu tive junto ao Quilombo Saco Curtume, lá em São João do Piauí, no Piauí. É, é, é um quilombo que eu tive contato recentemente, sei lá, tipo, há 3, 4 anos, mais ou menos, a partir do bispo que veio para São Paulo,
E o bispo, ele é o personagem que está nesse documentário. É uma entrevista com ele, mostra um pouco do cotidiano dele ali. Antônio Bispo, ele é um agricultor, né, quilombola, contador de histórias, como ele mesmo diz, e é meu sogro. E aí tem toda uma questão de tipo, eu queria de alguma forma documentá-lo. E eu pensei, pô, antes de ser documentarista, eu sou fotógrafo. Já trabalhei em muitos lugares com fotografia, já trabalhei em revistas, já trabalhei em site, dou aula de fotografia. Pensei em fazer uma sessão de fotos com ele, assim, né? Tipo, passei um mês no Quilombo, poderia ter feito uma sessão, assim, longa, mas eu pensei, as ideias do cara são foda. Ele tem um livro lançado, na verdade, 2 livros lançados. Ele corre diversos estados dando palestra sobre essas questões das confluências, né? Antônio Bispo tem toda uma teoria muito louca, assim, que eu, infelizmente, não vou saber o nome, não vou lembrar o nome do livro dele agora. Mas ele tem toda uma ideia foda, assim, sobre como as periferias, e quando ele fala sobre periferias, assim, na cidade a gente chama de periferia, né? Mas no rural não existe a periferia. Existem quilombos, existem as aldeias, né? Existem os beiradeiros, os ribeirinhos, né? São as margens físicas e políticas, né? Das realidades políticas. E eu falei, puta, vou registrar um pouco sobre ele, né? E é um início, né? De algumas outras coisas que ainda estamos trabalhando. E aí surge esse material, Confluências. A gente está em 2021, foi em 2020 a minha ida para lá. Esse registro em vídeo foi em final de 2020. E é isso, é um cara mó firmeza. Aí, justamente pensando em continuações de trabalhos, não digo uma continuação desse material, mas uma continuação de trabalhos sobre esse quilombo em si. Eu fiz questão de uma montagem que apareça só ele. E quem assistiu talvez tenha percebido isso, e quem vai assistir já fica a dica. Eu mostro elementos, eu mostro a natureza, eu mostro toda uma questão ali física da região, mas não mostro outras pessoas, justamente para focar o assunto que ele está colocando. Mas existem diversos personagens ali que eu vou revelar logo menos, que eu acho bem interessante dentro desse contexto do que ele traz enquanto discurso. Muito da hora. Me pareceu mesmo, quando eu assisti, que dava mais caldo. Falei assim, eu acho que deve ter alguma coisa aí que vai sair ainda desse debate, porque ele começa a colocar uma ideia, e essa ideia de confluência, né, tem essa coisa que ele fala do rio, né, tem um rio caminhando, tem outro rio caminhando, e eles vão se tornando um. Mas no caminho anterior, eles continuam tendo as suas características iniciais. E então é uma mistura, né? É um enriquecimento do processo. E parece que isso tem a ver com os caminhos históricos, né? Os caminhos das lutas, né? A coisa do tradicional, de lembrar também das gerações anteriores, né? Então, como a gente vai se transformando, como a gente vai se adaptando aos novos tempos, como os novos tempos exigem novas coisas de nós, mas como, apesar de sofrermos essas transformações que o tempo, o espaço e o movimento deles fazem com que a gente sofra, nós ainda temos uma origem, né? Ainda temos esse debate da ancestralidade que ficou, eu acho que forte também ali, e como isso não morre e não morre na medida em que não se deixa morrer. Quando se fala disso, quando se documenta isso, quando se coloca isso em debate, como está acontecendo agora, como você fez no filme, né? Como isso remete a essas coisas e traz essas coisas. E também uma outra coisa que você comentou e que eu achei muito da hora, que é essa fotografia ampla, né? Um uso de planos abertos,
Não sei se foi intencional, mas me pareceu que o uso do plano aberto, ele faz com que a gente tenha essa relação do mundo e o homem pequeno ante o mundo. E aos poucos o discurso dele vai fazendo com que ele mesmo cresça e seja parte disso, como talvez o mundo, o espaço em que ele está colocado e ele ali seja também uma relação de confluência. Pô, legal. Aí, ó, tá aí um retorno que eu gostei de ouvir. Da hora, da hora. Porque, por exemplo, teve uma questão ali, sei lá, tipo, por exemplo, eu fui para o Piauí, né? Uma pessoa que mora aqui no Sudeste do Brasil, fui para o Piauí levando o que eu consegui levar de equipamento, não daria para levar tudo. E aí gravar, principalmente as imagens de cobertura. Isso é louco, tipo, eu acho que eu não falei isso em nenhum lugar ainda. Tipo, não dá para levar todo o meu equipamento, tipo, todas as lentes que eu tenho, todos os recursos de luz e tal. E aí chegar lá, novamente, produzir a partir do que eu levei, né? Mas sem distorcer o que eu queria. Eu já tinha um foco, assim. Quando eu olhei, eu falei, não dá para fazer. Mas um pouco nesse sentido, de, tipo assim, quem nunca veio aqui, porque eu tenho uma dificuldade de, por exemplo, de assistir um material e às vezes assim, já fui nesse lugar, não é tão grande assim, ou não é tão pequeno assim, não é tão silencioso assim, ou não é tão barulhento assim. Então, eu queria trazer o máximo da veracidade da parada, assim. Não sei se eu trouxe. Talvez as pessoas de lá, se eu perguntar sobre isso, talvez me falem. Eu não perguntei, então não me falaram. Se a veracidade está ali, sabe? Mas eu tentei um pouco isso, assim, tipo, de quem nunca foi, e um pouco disso, de tipo, é tão bonito esse lugar, eu queria mostrar o quanto bonito ele é, sabe? A coisa do amanhecer do sol, da lua estrelada no céu, mas sem distorcer. Tipo, é bonito, mas não é, nossa, como é lindo. Tudo é lindo, mas existem planos que aí fica quase turísticos, né? Tipo, venha conhecer, sabe? E não era para chegar nesse ponto. Então tem Sim, aí um meio termo para se colocar. muito da hora, cara. Bom, meu velho, infelizmente, mano, estamos chegando ao final da conversa, mas, mano, na moral, Não. se não tivesse limite, eu acho que nós ia até meia-noite aí trocando ideia, porque ainda tem muito papo, velho. Quem puder acompanhar aí no Zine, gente, acompanhe, porque ainda na nossa conversa escrita, né, falamos de mais outros filmes ainda e de outras ideias, mas aqui acho que a gente conseguiu também se aprofundar em coisas que não conseguimos lá na parte escrita, né? Então, eu acho que valeu muito a pena, assim, foi uma conversa que eu gostei muito de ter contigo, me trouxe muita informação, algumas dúvidas que eu tinha do movimento também, algumas ideias que eu tinha antes, que eu apresentei para você, você me esclareceu. Então, mano, só agradecer mesmo, assim, e parabéns. E aí manda o seu recado aí, velho. Fala aí quais são os próximos trampos, qual que é os espaços aí que a galera tem que curtir, dar like aí e tal, né? Da hora. Pô, Renato, primeiro, assim, né, sempre elogiar, da hora, tipo, ver assim, um grupo todo que é referência pra gente, em vários sentidos, é da hora saber, tipo, pô, o convite todo e saber que hoje faço parte de um material que vocês estão produzindo, isso é muito bom, assim. E é isso. Quem não conhecia e quer conhecer mais, está conhecendo agora e quer conhecer mais, ela põe lá @do Morro Produções, vai aparecer alguma coisa. Avelino Regicida também vai ter algumas paradas. Do Morro Produções tem um canal no YouTube, tem um canal na Coletiva Mídia, tem coisas por aí em outras paradas. Enquanto essas denominações, né, do audiovisual. Eu, enquanto diretor de fotografia, tenho trabalhos com outros grupos também, com grupos musicais, dirigi bastante videoclipe. Tenho essa frente forte com o audiovisual enquanto linguagem pedagógica. Então, inclusive, é o que a gente sempre reforça. Quem trabalha com isso, vamos nos unir, porque né, a gente sabe o quão a escola resiste ao audiovisual e à fotografia, assim como a música, né, serem linguagens de sala de aula, né?
Então, bora produzir junto. Eu sou uma pessoa muito aberta a isso. E é isso. Bora trocar ideia pelas ruas, gente. Saudade de abraçar as pessoas e, e nos ver por aí. Né? Mas aos poucos isso vai acontecer. É isso, gente. Então, mano, acompanhem aí a do Morro Produções, procurem os trampos, são muito loucos, o festival do filme Anarquista e Punk também. E tamo junto, gente. Até a próxima aí. Esse foi mais uma live do Zine Gueto Metragem, Companhia Bueiro Aberto, sempre com uma pessoa interessante, gente boa e que tá produzindo coisa da hora. É nóis.